eu quero dar continuidade ao texto, à nossa série, que demos uma pausa semana passada com a ministração do pastor Clóvis. E eu queria que você agora abrisse novamente sua Bíblia, para a gente retomar a série Manual da Vida. E essa, por sua vez, estamos agora estudando o 5º mandamento, certo? Eu queria ler com vocês o 5º mandamento. Se você achou, diga amém. O 5º mandamento em Êxodo, capítulo 20, verso 12. Eu pedi para abrir, não disse o texto, né? É porque eu pressupus que você já sabia. Êxodo, capítulo 20, verso 12. Vamos ler todos juntos? Honra a pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos nesse momento que a tua palavra, ó Deus, possa achar abrigo em nossos corações. Auxilia-nos a entender os teus mandamentos de maneira excepcional. Que a iluminação do teu Espírito esteja sobre nós e que possamos entender o teu mandamento sobre as nossas vidas para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, antes de adentrar literalmente dentro desse texto, desse verso do 5º mandamento, eu preciso ministrar uma regra para nós. Que regra é essa, pastor? É a regra de que o 1º e o 5º mandamento dão pressupostos para os seguintes. Nós temos 2 tábuas da lei. Ou em algumas linhas de pensamento, vão dizer que essas 2 tábuas, ela é escrita de um lado e do outro, e uma é como se fosse uma certidão, um que fica com um lado e o outro que fica com o outro. Em outra linha de pensamento é que em um está escrito os 4 primeiros e nos outros está escrito o restante, os 6, os outros. Mas, independente dessas 2 perspectivas, uma coisa é certa. Os mandamentos são divididos em 2 partes. A primeira parte que vai do verso 1 ao verso 4 e do verso 5 ao verso 10. Essas 2 partes, ela têm claras evidências. A primeira, ela trata exclusivamente da sua relação em amar a Deus. A segunda parte vai tratar da relação do homem com o próximo. E isso é tratado na Bíblia de uma forma muito clara. Eu queria ler com vocês um texto, por exemplo. Abra aí no texto de Lucas, capítulo 10, verso 25 em diante. Lucas, capítulo 10, verso 25, vai dizer assim: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei e como você interpreta? Isto ele respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, corretamente, lhe responde, faze isto e viverás. Aqui é interessante um detalhe. O detalhe é que Jesus concorda com aquele que está tentando acusar ele. Eu não vou adentrar dentro desse texto, porque esse texto vai falar do bom samaritano. Mas uma coisa que é interessante é que a resposta que o homem pressupôs para Cristo, Cristo concorda com ele. E o que foi que Cristo concordou com ele? Ele disse: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas, amarás o Senhor
de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. É como que se ele resumisse os 10 mandamentos. E, dessa forma, Jesus concorda com ele. Só que fica claro que ninguém consegue fazer isso de fato e de verdade. O texto não trabalha isso, mas eu quero ler um outro texto para explicar o que eu estou querendo dar para vocês. O outro texto é exatamente Lucas 18, verso 20. Vamos ler a partir do verso 18 também. Lucas 18, 18 diz assim: certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Parece ser a mesma pergunta, mas em momentos diferentes. Jesus lhe respondeu: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? E aí é Jesus agora que está dizendo, respondendo para esse rapaz. Ele diz: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e honra o teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E ouvindo Jesus, disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo que tu tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. E aí, o rapaz ficou triste e vazou de perto de Jesus. Mas uma coisa que eu quero chamar a sua atenção, que eu não vou adentrar desse texto também, é que Jesus ele cita os mandamentos. Ele cita exatamente os mandamentos da segunda tábua. Ele cita: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. E o quinto mandamento que ele cita por último, ele diz: honra teu pai e a tua mãe. Ou seja, esses versos, esses mandamentos, que está intimamente ligado com o próximo, numa relação horizontal e numa relação vertical, nós temos os primeiros 4 versículos tratando exclusivamente da nossa relação com Deus. E agora os demais versículos, agora vai ter uma relação com o próximo. E essa é exatamente a ação clara que tanto a tradição e quanto Jesus traz para nós. Contudo, entender o primeiro mandamento dá base para os outros 3. Eu só consigo não fazer imagens de idolatria. Eu só consigo não tomar o nome do Senhor em vão. Eu só consigo reservar um tempo específico na perspectiva de adoração a Deus se eu realmente tiver o Senhor como único e exclusivo na minha vida. Então, o primeiro mandamento, ele dá base para os outros. Consequentemente, é o quinto mandamento que também dá base para os demais. E é exatamente esse entendimento que eu quero que você embase toda a nossa ação hoje. Eu não posso andar pelos outros mandamentos, não matarás, que agora são tudo curtinho, né? E a gente consegue decorar com mais facilidades. Não matarás, não adulterarás, não furtarás. E que a gente precisa se adentrar dentro do pensamento desses mandamentos. Mas hoje eu preciso entender exatamente esse, que dá base para todos os outros mandamentos. Agora, a pergunta que não quer se calar pastor, o que é honrar? O que é honrar? Honrar pai e mãe. Que honra é essa? Irmãos, a palavra honra, ela vem de uma palavra hebraica que traz a ideia de peso ou glória. Essas 2 palavras norteiam essa ideia de honra. E honrar traz exatamente esse significado de um ofício que envolve reverência, obediência e gratidão. Deixa eu trocar isso.
Isso. Essa perspectiva de honra, que traz um peso de glória, traz 3 palavras que podem, então, exatamente trazer um significado mais claro. Primeiro, reverência. Segundo, obediência. E terceiro, gratidão. Então, como é, pastor, que eu honro? Por quê? Porque às vezes a gente tem ideia de que honrar é a mesma coisa de temer. Ou traz a ideia de algo que eu preciso sempre trazer algo para alguém. Mas quando eu penso nessa perspectiva de reverência, de gratidão e de obediência, honrar é exatamente a perspectiva de que eu preciso, então, ter a consciência de que eu preciso ter obediência, porque é alguém que tem uma autoridade sobre mim. Eu preciso ter reverência, e a questão de reverência não entenda como uma adoração, não é isso. Não é uma reverência de estar é uma reverência como a gente no jiu-jitsu faz, a gente se cumprimenta com aquele que tem mais graus, né? Por exemplo, eu não posso entrar num tatame sem pedir permissão, porque existe alguém mais graduado que eu que está lá. Então eu, por reverência, a graduação dele, eu vou pedir, posso entrar? E o engraçado é que isso acontece mesmo eu sendo mais graduado que ele. Por exemplo, hoje eu, humildemente, tenho uma faixa preta. Mas não tenho nenhum grau na minha faixa preta. Esse demora agora. Faz 10 anos que eu tento conseguir ela e eu consegui. Mas, se eu estiver dando aula, o meu mestre, o meu professor, que tem 5 graus, ele tem que pedir permissão para mim para entrar. E quando ele entra, aí eu, de reverência, passo a aula para ele. Porque ele é mais graduado que eu. Isso é honra. E às vezes a gente tem perdido essa cultura da honra, porque a gente perdeu esse sentido da reverência, esse sentido da obediência, inclusive esse sentido da gratidão. Porque, irmãos, quando eu tenho esse princípio, significa dizer que eu estou observando alguém, aprendendo dele. E isso precisa ser literalmente aprendido por nós. Porque ao passo que nós estamos olhando uns para os outros, Cristo deixa uma afirmação clara para nós. Capítulo 2. Filipenses capítulo 2 diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superior a si. Não tenha cada um o que é visto, o que é propriamente seu, senão o que é cada um dos outros. E quem é o exemplo dessa ação? É o próprio Deus. Cristo é exatamente essa ação que traz para nós essa ação de honra. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Mas esse desceu da sua glória, se vestiu de humanidade, botou uma toalha nas costas, lavou os pés dos seus discípulos. Olhando por uma faixa de graduação, ele tinha 1000 graduações, mas ele serve. E é exatamente essa cultura que a gente precisa resgatar. Mas entra então em cena a segunda palavra: pai, mãe. E que, costumeiramente, a gente tem a percepção de que esse mandamento só fala e trata-se do âmbito familiar. E toda a literatura que nós lemos, inclusive as literaturas judaicas cristãs, nós vamos perceber que esse conceito de pai e mãe não se limita apenas à posição de pai e à posição de mãe.
apesar de toda a sua importância. Mas uma coisa que é importantíssimo a gente prestar atenção é que isso traz para nós um caráter de autoridade. E é dentro dessa perspectiva que um dos catecismos, ele traz para nós essa ideia de família e sociedade. A honra aos pais é um pré-requisito para o ensino da lei em toda geração. E aqui é algo que a gente precisa entender. Em primeiro lugar, se eu aprendo na minha casa a honrar pai e mãe, isso significa que eu vou aprender a honrar meu professor, eu vou aprender a honrar meu patrão, eu vou aprender a honrar as autoridades constituídas. Isso é uma cadeia. Se na minha casa eu não aprendo a honrar, consequentemente, dentro de uma estatística, eu também não vou aprender a honrar. Eu vou desrespeitar os meus professores, eu vou desrespeitar as minhas lideranças eclesiásticas e eu vou também desrespeitar as minhas autoridades constituídas. Isso é pré-requisito e é por isso que no texto traz para nós essa primeira instância. Pai e mãe, como um modelo a ser seguido. Não é à toa, irmãos, que a sociedade está querendo destruir a família. Porque a família é o padrão da sociedade. É no padrão que nós aprendemos toda essa cultura. E é responsabilidade dos pais ensinarem os seus filhos a cultura dessa honra. E quando os pais falham, necessariamente os filhos talvez se tornem pessoas que não honrem como deveriam honrar. E é por isso que muitas famílias estão sofrendo. E essa é aqui o padrão. O padrão a ser moldado para nós. Uma cultura de honra que traz respeito, reverência, obediência e gratidão, aprendida nos primeiros passos da vida, para que isso aprendido se passe para o resto. Pastor, mas tem gente que não aprende. Concordo. Existe uma regra que diz que toda regra tem. Não seja a exceção. Existe vice-versa. Famílias que fizeram de tudo para que seus filhos tivessem essa cultura e aprendessem, e eles se tornaram mau caráter. Mas, ao mesmo tempo, famílias que cresceram num tumulto de mau caráter e o indivíduo se tornou um cidadão de bem. Isso pode acontecer? Pode. Mas isso é exceção. Não é padrão. O padrão é colocado para nós. E qual é a nossa responsabilidade? Se adequar ao padrão. Então, vocês, hoje, que têm seus filhos, essa cultura precisa ser aprendida. Filhos, vocês devem honrar seus pais. E como é essa honra? É aquela honra que traz reverência, obediência e gratidão. Onde nisso há ensino. E, irmãos, eu vou dizer, eu aprendi muito exatamente nessa arte suave do jiu-jitsu. Porque há alguém que, mesmo com a idade mais avançada ou com a idade menos avançada, tem vezes que ele sabe mais do que eu. E eu aprendo, consequentemente, alguma coisa com ele. Mas, às vezes, eu sou mais graduado, então ele precisa me honrar e eu preciso aprender com ele. E esse é um ciclo que nós precisamos aprender. Essa relação interpessoal onde não é eu ser maior e melhor. O que a cultura traz para nós. Onde nós ensinamos, muitas vezes, a nós termos esse espírito de competitividade. Onde, naturalmente, nós queremos ser o mais, o melhor, o mais capacitado. E ter essas condições é bom. Mas
tenha o espírito de humildade, sabendo honrar aqueles, em primeira instância, que te colocou. E, olhando para o catecismo maior de Westminster, ele traz para nós uma abrangência desse mandamento. E me chamou a atenção, porque na pergunta 124, ele faz a seguinte descrição. O que significa as palavras pai e mãe no mandamento? E o catecismo, que foi exatamente uma reunião de grandes homens de Deus, e trouxeram então estudos em cima disso, não apenas dos 10 mandamentos, mas de toda uma perspectiva teológica, ele responde a essa pergunta da seguinte forma. As palavras pai e mãe abrangem não somente os próprios pais, mas a todos os superiores em idade e dons. Isso aqui me chama a atenção porque traz a ideia exatamente da questão eclesiástica. Especialmente todos aqueles que, pela ordem de Deus, estão colocados sobre nós em posição de autoridade, quer seja na família, na igreja ou na sociedade. A pergunta 126 vem também à tona quando ela diz assim, qual é o alcance desse 5º mandamento? E ele responde, o alcance é o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros, em nossas diversas relações, inferiores, superiores ou iguais. De tal modo que, quando eu olho para essa perspectiva, o 5º mandamento ele se torna um pouco mais amplo. Significa dizer que eu preciso começar a observar como servo de Deus o princípio de autoridade e honrar. Honrar aquele princípio de reverência, gratidão e obediência. Fui questionado esses dias, dando aula, sobre exatamente o texto que fala sobre o aspecto da criança, quando diz em Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, pois quando ele crescer, ele jamais se desviará. Dentro da linguagem poética do texto, nós então entendemos que esse princípio está dentro exatamente desse princípio do 5º mandamento. Mas o questionamento do aluno foi, mas pastor, exatamente tem a criança que a gente ensina e ele necessariamente pode não ser alguém que preste. Eu tive a resposta para ele exatamente dentro dessa perspectiva, olhando para o 5º mandamento, dizendo assim, eu preciso seguir o padrão. Então aqui tem um desafio para nós. Por quê? Porque aqui nós temos casados que já têm seus filhos adultos. Você tem que fazer alguma coisa por eles? Você não pode mais, mas você continua sendo exemplo para eles. Segundo grupo, o daqueles que casaram-se e têm filhos. E os seus filhos são aqueles que estão aqui. É sua responsabilidade ensinar eles a honrarem sobre o teu exemplo. É sobre o teu exemplo que eles precisam observar. E se você não tiver o exemplo, ele vai continuar olhando para você e realizando o seu mau exemplo. Por isso, o desafio é enorme. Porque a gente olha para a criança e coloca para ele como se fosse apenas uma responsabilidade da criança. Não, entenda que é algo muito mais amplo, que traz para nós uma responsabilidade imensa, onde você agora tem parte dentro dessa responsabilidade. Mas existe um outro grupo, que é o grupo dos filhos. E aqui abrange todos nós. Os filhos
eles precisam honrar os seus pais. Ah, mas independente da idade. Só que aí existe uma linha muito tênue, onde alguns filhos que já casados não entenderam que se separaram. E quando eu não compreendo que agora eu sou uma família, eu crio barreiras no meu próprio relacionamento e também na própria criação dos meus filhos. Eu preciso cortar um cordão umbilical. Agora, esse cortar não significa desonrar. Esse cortar significa que você agora tem uma responsabilidade igual. Contudo, eu e você precisamos olhar para os nossos pais, honrá-los. Porque eles nos ensinam até hoje. E essa é uma linha muito tênue que a gente precisa começar a visualizar. Porque um tempo nós somos cuidados por eles. Mas chegará um tempo que é você que vai cuidar deles. Se você não ensinou isso ao seu filho, talvez você sofra sozinho. Você percebe o ciclo da vida sendo colocado? Como Deus é fantástico em tudo isso. Agora, isso aqui traz para nós uma ação espiritual e uma ação social. E é exatamente nesse ponto que a gente traz em um mundo de direitos individualistas. Hoje nós estamos vivendo dentro dessa perspectiva onde eu penso em mim. Eu estou cansado de ver hoje casados que não são cúmplices. Geralmente não são unidos. Cada um vive a sua vida. Cada um tem sua conta separada. O que é meu, o que é teu é teu. E a gente só se une na cama. Opa, desculpa aí. Essa é uma triste realidade nos nossos dias por uma cultura individualista. Quando eu aprendo o básico na regra e no padrão dado por nós, dado para nós, eu começo então a ter uma ação social muito melhor. De forma que o princípio dado, ele traz então uma ação de aspecto social, levando pessoas a partir das famílias para interagir com a sociedade, com seus dons, talentos e com uma vivência, com uma cultura de honra. Mas o texto, ele traz um outro momento, que é o único texto que tem uma promessa agregada. Vamos ler o texto novamente? O texto diz assim: honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem teus dias na terra que o Senhor... É interessante olhar para esse texto, porque algumas vezes nós temos a tendência de olhar para ele e dizer assim: eu vou obedecer minha mãe e eu vou viver muito. E aí a gente cria uma incógnita. Por quê? Porque existem pessoas que foram bons filhos e que morreram cedo. A regra já era. E tem filho ruim que parece que não morre. Vocês riram, né? Vocês conhecem alguém assim, né? Tem raça que é ruim, meu amigo, que não dá, parece que não morre. Mas então o que é isso, pastor? Que promessa é essa? E aí eu me volto novamente
para o catecismo, porque ele esclarece um pouco sobre isso, e a pergunta 133 do Catecismo Maior do Westminster, ele diz assim: qual é a razão anexa ao quinto mandamento que lhe dá essa força? E ele diz: a razão é para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá, é uma promessa de longa vida e prosperidade, tanto quanto sirva para a glória de Deus, para o bem de todos quanto guardem este mandamento. Só que um outro aspecto dele é que necessariamente não é só em vida. O princípio se aplica para uma eternidade. Se você não consegue vivê-lo prolongamente, prosperamente aqui, mas se você serve a esse Deus, essa promessa continua com a eternidade. Mas como eu falei, o princípio é dado. E é vivendo essa honra aos pais, nós temos a oportunidade de ter um período de vida abençoado por Deus. Eu queria não gastar muito mais tempo, mas chamar a sua atenção para a sua vida agora. Como é que está a cultura da honra na tua vida? A partir da ação com meus pais, a partir da relação com os meus filhos, mas também se aplicando para uma espiritualidade. E aqui há uma cobrança dos pais, e eu queria tranquilizá-los. Alguns pais que tentaram. Alguns pais que ensinaram. Alguns pais que vivem essa cultura. Mas os seus filhos não. E ao ouvir várias vezes histórias semelhantes, muitos desses se cobram por acharem que quebraram o mandamento, que não fizeram o que deveriam fazer. E aí eu me volto novamente para esse grupo e dizer para você assim: olha, se você viveu o padrão, levante suas mãos para os céus e dê glória. Porque Deus não mandou você converter o seu filho. Deus mandou você ser exemplo para ele. Não podemos carregar a conta de salvar alguém que não é nossa. Essa ação é única e exclusiva do Espírito Santo. É Ele que convence o homem do pecado e da justiça. Agora, Deus te chama para se enquadrar no padrão do ensinamento. E se você fez isso, e o seu filho não, ame-o. Sirva-o. E ore por ele. Porque quem pode salvar e alcançar a vida dos seus filhos é Deus. Eu não sou pai ainda. Mas eu me lembro que minha mãe, por diversas vezes de madrugada, se levantava, colocava as mãos na minha cabeça, e eu olhava para aquilo e mandava dizer: mãe, vá dormir. Eu disse: não, meu filho, eu estou orando por você. Eu disse: eu não vou lhe dar trabalho não, minha mãe.
Eu dei um bocado. Quantas e quantas vezes eu vi minha mãe orando de madrugada. Aprove a Deus me alcançar. Mas existem situações, irmãos, que não. E o que é que eu e você precisamos fazer? É continuar vivendo no padrão, no exemplo. Deus nos chamou para se aproximar e amar. Para que num determinado momento o Espírito Santo, usando o teu exemplo, o teu amor e o teu carinho, por alguém que às vezes mereceria o teu desprezo, principalmente por ser filho, Deus dizia assim para ele: é hoje o dia. Então a minha palavra hoje para você é: não desista de orar e de amar pelo seu filho. Talvez seja demorado, talvez esteja difícil, mas eu quero dizer para você: não desista, continue orando. Porque Deus é Deus que pode fazer milagres. Eu tenho ouvido, irmãos, diversas experiências. Tenho agora tido a oportunidade de começar a ver quantas pessoas estão sofrendo e quantos estão carentes, porque muitos gostariam de ter o exemplo e não tiveram. Quero contar a história de uma pessoa ali na minha sala. Estou estudando com o pastor Bartolomeu, inclusive já esteve aqui na igreja. E nas nossas conversas, o pastor Bartolomeu tem 2 filhas. E aprove a Deus que as 2 filhas, uma de 15 anos, a outra de 25 anos, estão servindo ao Senhor. Ele até compartilhando conosco que uma decidiu não ficar na igreja dele, está indo agora para outra igreja, e ele, como pastor local, sente muito assim, né? Ela poderia estar aqui comigo, mas agora ela está lá no outro canto. Mas independente, ele disse assim: graças a Deus, mas ela está servindo. E aí ele contando isso na sala, junto em um momento particular, não no momento da aula, ele disse assim: todos os dias eu faço questão de me reunir, a gente sentar junto à mesa e orarmos ao Senhor. E aí, de repente, uma moça junto a nós, ela começa a chorar. E aí eu olhei para ela, ele olhou, eu a princípio não entendi. E ela disse assim: eu queria tanto ter tido essa experiência, mas eu não tive. Meus pais se separaram. Hoje vivem longe de mim. E eu tenho que cuidar da minha irmã. E aquele momento, Bartolomeu fez assim: quando você quiser sentar na mesa da minha casa, você pode vir. A gente parece que isso foi algo tão simples, mas aquilo tocou o coração daquela moça. E aquilo me chama a atenção porque, como elas, muitos estão perdidos nesse mundo. Carentes porque uma família não viveu o padrão de Deus. Então, 2 situações acontecem e evocam por causa desse mandamento. Primeiro, a responsabilidade de vocês que estão sendo agora pais, a primeira viagem, e que já têm seus filhos pequenos, sejam exemplo. Orem por eles. Mas orem para que o Espírito Santo os converta. Sua responsabilidade é ensinar e amar, ser exemplo. E orar para que Deus possa fazer com que eles sejam homens e mulheres de Deus. Mas ao mesmo tempo precisamos ser referências de famílias que vivem o Evangelho. Porque tem pessoas aí fora olhando para você, clamando para ter algo semelhante. E é nesse aspecto
que nós podemos ser usados por Deus. Por isso eu pergunto mais uma vez para você, como é que está a sua vida? Talvez você hoje esteja sofrendo porque seus filhos não estão servindo ao Senhor. Mas hoje também tem um lado contrário da moeda. Tem filhos aqui que seus pais não estão servindo ao Senhor. E que você agora assume um papel não do pai, não da mãe, mas de alguém que começa a conhecer a Deus e que assume um papel de exemplo para aquele que não tem Jesus. Você vê a mudança agora de quadro? Eles são seus pais e você precisa honrá-los. Mas agora você é filho de Deus e precisa viver como tal para alcançá-los. A gente olha para esse texto tão pequeno, poucas palavras, não percebe o quanto ele tem para nos ensinar. E eu não quero nem tocar na relação com o Estado. Uma sociedade tão difícil que nós estamos vivendo hoje. Deus nos chama para ser famílias fortes. Deus nos chama para ser pais que são exemplos. Deus nos chama para ser filhos que honram seus pais. Vamos orar?